O nosso sistema solar é um fascinante conjunto de planetas e objetos celestes interligados pela força da gravidade, tendo o Sol como seu centro. Dentro deste vasto sistema, encontramos uma variedade de corpos celestes, como luas, planetas anões, asteroides, meteoroides e até mesmo cometas. Vamos explorar tudo isso e descobrir as peculiaridades de cada planeta, suas órbitas fascinantes, e entender como o nosso sistema solar se encaixa no vasto universo. Falando em planetas, o nosso sistema solar abriga 8 deles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O sistema solar tem uma história incrível de 4,568 bilhões de anos e está localizado na nossa galáxia, a Via Láctea. Se começarmos a contar a partir da órbita distante de Plutão, o sistema solar se estende por mais de 5 bilhões de quilômetros. O sistema planetário mais próximo do sistema solar é o Alpha Centauri e está localizado a cerca de 4,37 anos-luz. A próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso Sol e está a aproximadamente 4,22 anos-luz de distância. Agora, o nosso Sol é uma verdadeira gigante. Para vocês terem uma ideia, caberiam cerca de 1 milhão de terras dentro dele. As análises da sua luz revelam que essa imensa estrela é predominantemente composta de hidrogênio e hélio, com uma pequena porcentagem de outros elementos. O núcleo do Sol é um reator de fusão nuclear, constantemente convertendo hidrogênio em hélio, gerando a luz e o calor que ele irradia para o espaço. Nossa estrela e todo o sistema solar provavelmente tiveram sua origem há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando uma nuvem de matéria se condensou. Essa matéria pode ter se originado de explosões de supernovas antigas. Embora o Sol não seja o maior nem o mais brilhante, é de extrema importância para a vida na Terra. É uma estrela de tamanho médio, estável e relativamente jovem, situada em um dos braços espirais da Via Láctea. Embora comum no contexto galáctico, sua existência é fundamental para a vida em nosso planeta. Agora, falando dos planetas, eles se dividem em 2 categorias: planetas internos e externos. Os planetas internos incluem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, todos rochosos e menores em tamanho. Os planetas externos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são gigantes gasosos e se formaram mais distantes do Sol. Essa diferença de densidade se deve às condições de formação em suas regiões. À medida que nos afastamos do Sol, as temperaturas diminuem, permitindo que diferentes substâncias se formem. Próximo ao Sol, apenas elementos mais densos conseguiram se condensar, resultando nos planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Marte e a Terra. Por outro lado, mais distante do Sol, onde as temperaturas eram mais baixas, a formação foi dominada por gelo, criando gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. A separação entre esses 2 grupos de planetas é marcada pelo cinturão de asteroides, onde destroços de um planeta que nunca se formou devido à influência gravitacional de Júpiter estão dispersos. Mas o que aconteceu com Plutão? Durante muito tempo, Plutão foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, quando em 2006 foi reclassificado como um planeta anão, devido ao seu comportamento orbital. A principal razão foi que Plutão não cumpre um dos critérios para ser considerado um planeta. Ele não limpa sua órbita, isto é, compartilha seu espaço com outros objetos similares em tamanho e gravidade, como sua lua Caronte. Agora, essa é apenas uma introdução ao nosso sistema solar fascinante. Cada planeta tem suas próprias características únicas que exploraremos em detalhes. Nesta ilustração, podemos visualizar as órbitas que os planetas seguem ao redor do Sol. Agora, vamos explorar as características marcantes de cada um desses mundos fascinantes. Começaremos por Mercúrio. Este é um planeta pequeno, com um tamanho pouco maior do que 1/3 da Terra, e é o mais próximo do nosso Sol. Ao observar sua superfície, notamos formações rochosas semelhantes às da Lua. Uma característica única de Mercúrio são as escarpas lobadas, sugerindo que o planeta está encolhendo ao longo do tempo. Além disso, Mercúrio compartilha algumas semelhanças com nossa Lua, incluindo a composição química, a presença de gelo em seus polos e inúmeras crateras de impacto. Ocasionalmente, podemos avistá-lo da Terra, geralmente logo após o pôr do sol ou nas primeiras horas da manhã. Vênus
Em termos de tamanho, massa e composição química, Vênus é surpreendentemente semelhante à Terra. No entanto, sua densa atmosfera impede que o calor escape, criando o famoso efeito estufa que faz com que a temperatura na superfície de Vênus atinja mais de incríveis 400 graus, próximo ao ponto de fusão do chumbo. A atmosfera venusiana é predominantemente composta de dióxido de carbono, com traços de outros gases, como o oxigênio. A pressão atmosférica em Vênus é cerca de 90 vezes maior do que na Terra, e os padrões de ventos são notavelmente complexos. Um detalhe notável é a rotação de Vênus ao redor de seu eixo, que leva cerca de 243 dias terrestres, o que é extremamente lento. Apesar de sua atmosfera densa, Vênus é pobre em água atualmente, embora a presença abundante de deutério sugira que ele pode ter tido água em seu passado distante. Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é o nosso lar, a Terra, sendo o único que abriga vida até onde conhecemos. A Terra está posicionada a uma distância ideal do Sol, permitindo a existência de condições propícias para a vida. Além disso, possui uma camada protetora de ozônio, extensas massas de água líquida que cobrem cerca de 75% de sua superfície e um campo magnético robusto. Diferentemente de outros planetas rochosos, a Terra tem uma rotação relativamente rápida. Nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, com pequenas quantidades de outros gases. Ela é estratificada e gradualmente se torna mais fina à medida que nos afastamos da superfície. Uma característica única da Terra é a presença de placas tectônicas, que resultam em mudanças constantes na superfície ao longo de escalas geológicas. Isso significa que as evidências de crateras comuns em outros planetas foram apagadas. A Terra apresenta uma ampla variedade de paisagens, incluindo montanhas, planícies e desertos, além de uma abundância de água, tanto em forma de oceanos, quanto de água doce na superfície e subterrânea. A Lua, nosso satélite natural, exerce uma influência notável sobre a Terra, principalmente através das marés, que desempenham um papel importante na vida terrestre. A Lua gira em sincronia com a Terra, sempre nos mostrando a mesma face. Marte. Agora focaremos em Marte, que é um pouco menor do que a Terra e Vênus, mas ainda maior do que Mercúrio. Sua superfície exibe uma tonalidade avermelhada devido à abundância de óxidos de ferro. Durante muito tempo, Marte despertou a curiosidade das pessoas, levando à especulação sobre a possível existência de vida inteligente. A atmosfera marciana é fina, composta em sua maioria por dióxido de carbono, com vestígios de outros elementos, como argônio. Não há vapor de água ou oxigênio em quantidade apreciável. O oxigênio, quando presente, é geralmente encontrado em compostos rochosos. Marte não possui um campo magnético próprio, o que significa que as partículas do vento solar atingem diretamente sua superfície, que é escassamente protegida pela atmosfera tênue. A paisagem de Marte é variada e há evidências de que, em um passado distante, o planeta possuía água líquida. Um dos destaques é o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido em todo o Sistema Solar. Sua altura supera em 3 vezes o Monte Everest, e seu volume é 100 vezes maior que o do Mauna Loa, o maior vulcão da Terra. Devido à falta de atividade tectônica e à baixa gravidade, a lava acumulou-se ao longo do tempo, dando origem a essa estrutura colossal. Júpiter. Agora direcionamos nossa atenção ao gigante do Sistema Solar, Júpiter, incontestavelmente o maior planeta em termos de tamanho. Seu diâmetro é cerca de 11 vezes maior que o da Terra, e suas condições atmosféricas são extremas. Júpiter é conhecido por sua atmosfera turbulenta, com ventos poderosos cortando-a. A famosa Grande Mancha Vermelha é uma tempestade duradoura, com ventos atingindo velocidades de até 600 km por hora. Júpiter é predominantemente gasoso, sem uma superfície sólida. No entanto, à medida que nos aprofundamos em sua atmosfera, a pressão aumenta e o gás se torna líquido. Sua rápida rotação resulta em um achatamento nos polos. Embora a maior parte de Júpiter seja composta de hidrogênio e hélio, como o Sol, o interior contém um núcleo quente de elementos pesados. Isso é evidenciado pela radiação infravermelha que o planeta emite, indicando temperaturas internas muito elevadas em relação à superfície. Júpiter possui seu próprio campo magnético,
que é cerca de 14 vezes mais forte que o da Terra. O planeta também é notável por abrigar um grande número de luas, incluindo as 4 luas galileanas: Io, Europa, Calisto e Ganimedes, esta última sendo a maior lua do Sistema Solar. Essas luas, com características únicas como água, vulcanismo e climas extremos, são mundos fascinantes por si só. Saturno. Saturno é inconfundível devido ao seu sistema de anéis complexo, observado pela primeira vez por Galileu em 1609. Esses anéis são compostos por milhões de partículas de gelo, possivelmente remanescentes de antigas luas e cometas que colidiram com o planeta. Alguns satélites de Saturno, conhecidos como satélites pastores, desempenham um papel crucial na manutenção da órbita dos anéis e na definição de suas regiões no plano equatorial do planeta. Saturno apresenta uma forma peculiar, sendo um esferoide achatado devido à sua baixa densidade e à rápida rotação. De fato, ele é tão leve que poderia flutuar em um oceano hipotético de tamanho suficiente. A deformação em sua forma também é influenciada pela rotação variável dependente da latitude e interações com suas luas. A estrutura interna de Saturno é semelhante à de Júpiter, com um manto gasoso e um núcleo quente de elementos pesados. As missões Voyager, Cassini e Ulisses forneceram dados que respaldam essa conclusão. Urano. Agora direcionamos nosso olhar para Urano, um planeta com movimentos peculiares. Sua rotação é retrógrada, semelhante à de Vênus, e seu eixo de rotação está altamente inclinado em relação ao plano orbital, com um ângulo de 97,9 graus. Como resultado, Urano parece girar de lado, criando estações extremas que duram impressionantes 21 anos. A coloração azul esverdeada de Urano é resultado do metano presente em sua atmosfera, que é muito mais fria do que as atmosferas de Saturno ou Júpiter. No entanto, sua estrutura interna ainda é um mistério. Urano e Netuno são considerados mundos de gelo, compostos por elementos gasosos e líquidos. Apesar de Urano não gerar hidrogênio metálico devido à sua massa e pressão mais baixas, ele possui um campo magnético significativo, comparável ao da Terra. Urano também possui seu próprio sistema de anéis, embora sejam menos espetaculares do que os de Saturno, sendo tênues e difíceis de serem vistos da Terra. Sua descoberta ocorreu em 1977, quando o planeta passou à frente de uma estrela, temporariamente obscurecendo-a e revelando os anéis. Assim como outros planetas exteriores, Urano tem uma variedade de luas, incluindo Oberon, Titânia, Umbriel, Ariel e Miranda, nomes inspirados nas obras de Alexander Pope e William Shakespeare. Água congelada já foi detectada em algumas dessas luas. Netuno. Nos confins do Sistema Solar reside Netuno, o planeta mais distante do Sol. Sua descoberta resultou de observações de perturbações gravitacionais inexplicáveis que sugeriam a presença de um grande objeto ainda não identificado. Visto da Terra, Netuno aparece como um pequeno ponto azul-verde. E até recentemente, pouco se sabia sobre sua estrutura. Foi somente com a missão Voyager, no final dos anos 80, que começamos a entender melhor esse planeta. As imagens revelaram uma superfície com indícios de tempestades violentas e ventos velozes, incluindo uma grande mancha, semelhante à grande mancha vermelha de Júpiter, chamada Grande Mancha Escura. A atmosfera de Netuno é rica em metano, e o planeta também possui um sistema de anéis, embora menos impressionante do que o de Saturno. Sua estrutura interna consiste em uma crosta de gelo que cobre um núcleo metálico, e o planeta possui seu próprio campo magnético. Quanto às luas, aproximadamente 15 foram identificadas até o momento, embora possa haver outras esperando para serem descobertas, pois Netuno está localizado a uma grande distância e ainda é pouco explorado. Entre as luas notáveis, Triton e Nereida, também conhecido como Netuno II, sendo Triton uma lua de órbita retrógrada e com uma tênue atmosfera de nitrogênio própria. Além dos planetas, nosso sistema solar abriga outros objetos astronômicos fascinantes, como planetas anões, luas, cometas, asteroides e meteoroides. Cada um deles possui características únicas que merecem nossa atenção. Planetas anões. No vasto espaço entre Marte e Júpiter, e além da órbita de Netuno, na região conhecida como Cinturão de Kuiper, habitam muitos objetos que, segundo os critérios astronômicos,
não se enquadram na categoria de planetas. Dentre eles, destacam-se Ceres. Encontra-se no cinturão de asteroides, sendo o maior objeto nesta região. Plutão. Anteriormente considerado o nono planeta do nosso sistema solar, hoje é classificado como um planeta anão. Eris. Descoberto em 2003, Eris é maior que Plutão e orbita mais distante do Sol. Makemake. Situado no cinturão de Kuiper, tem aproximadamente metade do tamanho de Plutão. Haumea. Também no cinturão de Kuiper, possui uma forma notavelmente elipsoidal e é acompanhado por anéis. O critério fundamental para diferenciá-los dos planetas maiores é tanto seu tamanho quanto a atração gravitacional que exercem devido à massa. Para serem considerados planetas, um objeto deve orbitar o Sol, ter uma forma aproximadamente esférica e possuir gravidade suficiente para dominar outros corpos em sua proximidade, seja como satélites ou parte do próprio planeta. Ceres, Plutão e Eris não atendem a esses critérios, levando à criação da categoria de planetas anões, a qual Plutão se uniu em 2006. No afastado cinturão de Kuiper, é possível que existam mais planetas anões aguardando descoberta. Luas. Planetas maiores e até mesmo Plutão têm luas que orbitam ao seu redor. Existem mais de 100 luas associadas aos planetas maiores, a maioria delas nos planetas externos, enquanto os planetas internos, como a Terra e Marte, têm apenas 3 luas conhecidas: a Lua da Terra, Phobos e Deimos de Marte. Há ainda a possibilidade de descobertas futuras, especialmente nos planetas mais distantes do Sol, como Netuno e outros gigantes gelados. Essas luas assumem diversas formas, variando de esferoidais a extremamente irregulares. As maiores provavelmente se formaram ao lado de seus planetas hospedeiros, enquanto outras podem ter sido capturadas pela gravidade. Existem até mesmo luas temporárias, que por razões diversas, são temporariamente capturadas por um planeta, mas eventualmente escapam de sua influência. Além dos planetas maiores, outros corpos celestes, como os mencionados anteriormente, também possuem luas. Cometas. Os cometas são fragmentos remanescentes da nuvem de matéria que deu origem ao nosso sistema solar. Compostos por gelo, rochas e poeira, eles residem principalmente nas áreas mais afastadas do sistema solar. Periodicamente, aproximam-se do Sol. Os astrônomos acreditam que existam 3 regiões extremamente distantes no sistema solar onde a maioria dos cometas reside: o cinturão de Kuiper, a nuvem de Oort e o disco disperso. Asteroides, centauros e meteoroides. Os asteroides são corpos rochosos menores do que os planetas anões ou as luas. A maioria deles habita o cinturão de asteroides, uma região que marca a fronteira entre os planetas rochosos e os gasosos. Os centauros são assim chamados por compartilharem características tanto de asteroides quanto de cometas. Uma analogia com os seres mitológicos metade humanos e metade cavalos. Descobertos em 1977, ainda não foram bem fotografados, mas sabe-se que são abundantes entre as órbitas de Júpiter e Netuno. Por fim, um meteoroide é um fragmento de um objeto maior, como os descritos até agora. Eles podem ser tão pequenos quanto uma partícula de matéria, não tão pequenos quanto um grão de poeira, com tamanhos variando de 100 micrômetros a até 50 quilômetros de diâmetro. Neste ponto, podemos refletir sobre a imensidão do cosmos e como mesmo dentro de nosso próprio sistema solar, há inúmeras histórias a serem contadas e descobertas a serem feitas. À medida que continuamos a explorar o espaço, lembramo-nos de que somos parte de um universo em constante expansão, repleto de maravilhas que desafiam nossa imaginação. O sistema solar é uma janela para a vastidão do espaço, uma recordação humilde de nossa posição no universo e uma fonte infinita de inspiração para a curiosidade humana. Que nossa busca pelo conhecimento e exploração nunca cesse, à medida que continuamos a desvendar os mistérios do cosmos, unidos por nossa curiosidade e paixão pela exploração do desconhecido. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo para acrescentar ou alguma sugestão de vídeo, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta e compartilhe o vídeo. Se inscreva e nos siga nas nossas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.